Vamos começar mais um Pode ou Não Pode. Muito feliz aqui com meu amigo Caio Rocha, parceiro de batalhas. Não é não, Caio? Com certeza. Vamos aqui receber hoje, com muito carinho, Elaine Passos. Tá correta a minha pronúncia? Porque o nome é elegante assim, a gente tem que conferir. Tá aqui a nossa escritora baiana, apaixonada pelo desenvolvimento e impacto humano, né? Speaker, empresária, consultora organizacional, professora e palestrante, profissional multidisciplinar, com 21 anos de experiência. Então, uma pessoa que nós também ficamos muito honrados em receber, do seu gabarito, de um tema tão plural que se relaciona do direito às empresas. É consultora organizacional, experiência internacional no Vale do Silício, na Califórnia, coautora dos livros Manual do Executive Coach e DNA da Liderança. Isso nos deixa muito animados para mais um episódio que vai tratar de habilidades em um mundo que tem destacado e destravado na tecnologia. Isso mexe muito comigo também, cara. Eu gosto muito desses temas, os quais eu tenho a alegria de acompanhar o mestre Dr. Augusto Cury nas nossas imersões, nas habilidades que o mundo vem trazendo, e receber você aqui me anima muito para esse papo de hoje, com um currículo desse bacana. E olha aqui o livro dela, gente, você que ainda não sabe, já aproveite aqui também para conhecer, tá? DNA da Liderança. Então, seja muito bem-vinda, Elaine. Boa noite, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui. E pra gente começar, já que eu sempre sou a parte direta da história. Exatamente, direto ao ponto. Conta um pouco da sua história pra gente, Elaine, por favor. Vamos lá. Primeiro, grata pelo convite, pela oportunidade. Compartilhar e falar sobre carreira, liderança é uma cachaça boa pra mim. Eu posso dizer desse jeito, né? Faltou a cachaça. Aqui na Bahia, quem estiver de fora, estiver assistindo, aqui na Bahia a gente costuma dizer que tudo que é muito bom, a gente costuma, né? É uma cachaça boa. Sim. Né? É algo que a gente senta, dilui tranquilamente e fala abertamente sobre oportunidades. Vamos lá, Elaine. Elaine é de Cachoeira do Recôncavo Baiano, posso dizer assim, do interior da Bahia, e já tenho muitos anos aqui em Salvador, desde a faculdade. Esses 21 anos aí de carreira já trilha um pouquinho da pessoa. Comecei como analista de sistemas, não me identifiquei na carreira. E sempre fui uma buscadora. Nesse lugar de busca, automaticamente a comunicação me levou muito longe. Abriu muitas portas. Ser comunicativa, ter bons relacionamento com lideranças, estar sempre muito com uma escuta ativa. E já que a gente vai falar muito sobre carreira aqui, talvez esta seja uma das principais habilidades que a gente precisa desenvolver hoje, que talvez não seja ensinada na escola, na universidade, e o mercado que vai mostrar pra gente muito como fazer isso no dia a dia. E isso eu acho que foi muito nato, desenvolvido também ao longo da minha jornada, como líder de sala, como a pessoa que organizava todos os aniversários, todas as festas da escola, da universidade, 25 anos de trabalho voluntário. Então, quando a gente junta tudo isso, falar de escuta, falar de comunicação, falar de relacionamento, me proporcionou muito desse lugar. Enfim, me especializei em gerenciamento de projetos, trabalhei em multinacionais, Petrobras, Braskem, governo do estado. E isso também me fez atuar com projetos de pequeno a grande porte, fazer parada de planta, trabalhar em manutenção de eólica, enfim, diversos projetos. E hoje, posso dizer que há 5 anos eu tenho uma empresa que atua com gestão de RH sob demanda, desde pesquisa de clima organizacional, a cargos e salários, formação de líderes e times, o olhar muito para o mercado a nível de habilidades e desenvolvimento, o potencial humano que a gente precisa muito para fazer não só os negócios, claro, né, terem resultado, como a gente, enquanto pessoa, enquanto CPF, também alcançar os nossos sonhos. Perfeito. Quando a gente começa, né? Você falou que sempre foi líder de sala, líder de classe, líder dos projetos. E vi na cabeça uma pergunta. Você era aquele tipo de pessoa que se colocava à disposição da liderança ou ela lhe chegava porque os outros lhe empurravam aquilo? Os dois. Geralmente eu era primeiro escolhida. E quando eu não era escolhida, eu me colocava à disposição. Não sei você, mas eu sempre fui
presidente de comissão de formatura, líder de sala, mas nunca era uma obrigação que eu queria assumir. Eu sempre fui colocado, né? Ou naturalmente, às vezes, na ausência, por não ter ninguém, eu assumia aquela função porque não tinha ninguém disponível. Às vezes acontecia comigo. Às vezes eu era convocado, às vezes também me apresentava para poder ali tá treinando. E isso aí, buscando experiência, né? Eu acho que eu nunca na minha vida eu me coloquei. Não queria esse trabalho, não, né? Nunca. Eu fui uma vez eleito, né? Presidente do Grêmio do colégio que eu estudei. E aí eu lembro que eu estava assim na sala e a galera, não, a gente veio lhe buscar. Você vai ser o presidente. Não me tire disso daqui. Eu não vou fazer parte, não tenho interesse, não gosto de política, etc. Não, você vai, vamos fazer sua candidatura, já lhe coloquei na chapa e você tá aqui candidato. E aí, logicamente, naturalmente, aquilo me surgia muito, aí eu sou o tipo de pessoa que compra a ideia e vou até o fim. E aí comprava a ideia e ia até o fim. Mas, falando de liderança, qual é a principal característica que você destaca hoje que é fundamental para ser uma liderança dentro do mundo corporativo, dentro do mundo profissional? Vamos lá. O mercado... Vou trazer um parêntese. Eu sempre gosto de trazer mercado e a minha opinião relacionada a isso. A gente tem um Fórum Econômico Mundial que traz as 3 principais habilidades hoje que a gente precisa, que o mercado exige: pensamento crítico, pensamento inteligente, né? Captar ali estratégia. A gente tem a comunicação com uma necessidade de ela ser mais assertiva e a gente tem a inteligência emocional. Baseado nisso, a gente, enfim, vocês enquanto advogados, né, eu sei que vocês têm aí diversas habilidades, o mercado está dizendo com muita força, o INSS está gritando dos problemas de saúde mental, emocional e psíquico, gritando, e problemas trabalhistas, problemas diversos. Excelente questão. Que envolvem falta de comunicação, pensamento crítico e inteligência emocional de quem lidera e de quem é liderado. Na minha opinião, o contexto dessas 3 são principais e eu adiciono escuta ativa, que faz parte da comunicação, parar e escutar. E um outro ponto que eu acho que o líder ele precisa gerenciar o tempo dele. O líder que não gerencia o tempo dele, ele não tem tempo para ele e para o liderado. Que eu acho que é um ponto, assim, absurdo de... Você conversa com qualquer líder. Hoje eu faço formação de times, eu converso muito com empresários. Elaine, eu quero que o pessoal se comunique melhor e gerencie melhor o tempo. Mas o quanto que você tá tendo tempo para dar um feedback, o quanto que você tem uma comunicação efetivamente assertiva e tudo que você comunica não gera nenhum ruído dentro da sua empresa. Eu vou falar da minha dor, né? Logicamente, aí eu vou trazer o meu lado como empresário, gestor de equipe. Eu acho que, primeiro, o feedback é uma coisa que tem que ser institucional. Eu acho que quando a gente fala de feedback, a gente fala de algo que tem que ser institucional. Como eu disse, eu sempre fui liderança, sempre me tornei liderança muito mais por um exemplo. Eu sempre quis ser um exemplo. Eu lidero pelo exemplo. Então, se eu peço de você uma demanda, é porque eu consigo entregar aquela demanda que eu faço muito bem. E me proponho a fazer o melhor que eu posso fazer. Mas eu acho que hoje, a principal questão do tempo é como lidar com as múltiplas, principalmente para quem está num pequeno negócio, né? Um negócio está começando, como gerenciar as múltiplas funções que você tem enquanto líder e conseguir formar a equipe. Paralelo a isso, eu vejo um outro problema que se agrega. A geração atual não quer ser líder e não quer ser liderada. E como é que você consegue gerenciar isso? Né? Você tem uma gama de pessoas hoje, jovens, né? Meu escritório tem 16 pessoas. A grande maioria está abaixo dos 25 anos. Essa galera não quer ser líder. Elas não querem ser líderes, mas elas também não querem ser lideradas. Elas querem ter autonomia de fazer o trabalho delas e não querem receber um feedback de ordem. E aí você tem isso gera um outro problema, que é a constante troca de pessoas na equipe. E aí eu tô aqui, né, falando na mesa e olhando essa outra parte que paralelo a isso, existe uma urgência
nas pessoas em demandas. E como é que a geração atual, que está adentrando no mercado de trabalho, ela quer um resultado rápido. Como é que você, enquanto empresa, forma pessoas dentro da empresa de uma cultura com resultado rápido? Eu acho que esses são pontos que, quando a gente começa a pensar em liderança, pelo menos que eu identifico, que são os questionamentos mais uniformes. E aí, eu tenho uma meta no trabalho, que é eu reavalio o que eu estou fazendo a cada 6 meses. Para ver como é que isso está girando internamente. Há 2 anos eu saí de uma sociedade e fiz o escritório. Eu tinha uma equipe, e fiz questão de sair da sociedade levando toda a minha equipe. Desta minha equipe inteira aqui, antes eram 6 pessoas, só estão comigo há 2 anos 2 pessoas. Todo mundo saiu, todo mundo foi embora, todo mundo seguiu sua vida. Mudou de trabalho, mudou de emprego. E a sensação que eu tenho é, bom, vamos fazer o nosso caminho mudando o tempo todo, se readequando. Hoje, quando eu fiz o plano de salários e cargos do escritório atual, eu coloquei uma avaliação a cada 6 meses, para que a equipe consiga diluir o plano de cargos e salários, o máximo que eu poderia, e transformei isso a cada 6 meses. Isso é excelente. Aproveito até para parabenizar essa importância de discutir. O Caio, eu sempre elogiei ele por isso. Eu acho que ele trabalha essa parte institucional também muito bem. A gente sempre está aprendendo, né? Sim. E a gente do direito às vezes não para ver isso, né? Associado, principalmente quando você tem outros negócios, você começa a perder esse filtro. Mas isso é tão essencial, porque a gente consegue fazer a própria pessoa enxergar por que você deveria ganhar mais. Às vezes ela vem, acabou de receber um aumento, eu queria um aumento, cara. Por quê? O que é que você tem feito para gerar esse aumento? Existe um compromisso? E você colocou algo que na hora me chamou a atenção, que o INSS, que o mundo tem discutido os problemas que nós estamos carregando nas esferas mentais, emocionais, o que antes era um tabu, não era, cara? Sinônimo de fraqueza falar disso, né? Eu estou desgotado, então você não trabalha direito, burnout. Não existe há 4 anos você fala com tanta frequência como hoje, porque começou, na verdade, começou a se reconhecer, e como professor, que eu sempre coloco, e ao mesmo tempo um admirador dessa ciência, por entender da magnitude que é isso, desde uma felicidade pessoal até corporativa. Então discutir isso hoje deveria ser uma pauta de todos os dias. Diversos programas sobre a relevância, até para a qualidade de sua empresa. Sim. Por isso que a gente construiu vários cenários. Então a gente quer ouvir também o que é que você acha hoje do cenário que nós estamos enfrentando. Existe já uma pauta, é verdade, sobre a saúde mental. Mas o que é que falta para a gente conseguir, de fato, trazer isso mais para o nosso cotidiano, ter medidas mais eficientes, com um profissional do meio, e até para dizer, olha, sua empresa está indo no caminho certo, porque é burrice, né, cara? Deixar meio ambiente tóxico, as pessoas não produzirem bem, eles não vão querer vender, não vão querer fazer, e aí é só realmente insucesso e fracasso. Então, é óbvio que é um mercado poderoso, eu não digo nem bilionário, cara, trilionário, mercado de bem-estar e saúde mental, que ele vai desde uma alimentação, que você vai influenciar alguém a comprar, até os eventos corporativos aí que vendem aí milhões e milhões no mundo inteiro. Conhecem o caso de Tony Robbins? Conhecem? Sim. Então é um cara que começou isso também, cara, sem instrução nem nada, começou a discutir um pouco disso, mesmo sem tanta propriedade, mesmo sem tanto conhecimento, mas simplesmente tem uma ilha lá na Ásia que as pessoas pagam milhões de dólares para estarem com ele ali, fazendo os treinamentos, até pessoas que são psiquiatras, como Augusto Cury, que também ganham evidência. Porque, infelizmente, nem sempre o mais técnico ganha tanta evidência. Augusto é um cara técnico, é um profissional técnico e que tem evidência. Então, a gente não vê todos os profissionais como você que conseguem evidência, mas que estão discutindo temas com responsabilidade. Essa é a nossa preocupação do Pode ou Não Pode, né, Caio? Sim. A gente fala sempre sobre isso. Trazer pessoas como vocês que trazem pautas que têm que ser discutidas com propriedade. Quando eu falo desse tema, porque eu passei também anos estudando como professor, como alguém que caminha no mercado corporativo, educacional, examinando, sendo certificado por Augusto Cury, caminhando com ele, para que a gente possa trazer a responsabilidade e discutir. É o momento. Tanto como empresário, como um agente de transformação. Ou discute isso agora, ou vai pagar caro nas suas vendas, na sua realização pessoal. Então conta pra gente, o que você vê que falta para crescer mais nos escritórios, nas empresas, medidas mais eficientes? Vamos lá, eu acho que, na minha opinião, eu chamo isso de várias camadas. Primeiro, não tem caixa preta. Não tem fórmula, não tem mágica, e desenvolver pessoas sempre vai envolver a parte hard e soft. Enfim, é o que o mercado, o básico. Para a gente começar dessa fala, eu acho que a gente precisa falar de um negócio chamado NR1. Perfeito. Que é de 1970, e há 6 meses atrás, todo mundo achou que, nossa, a mudança da NR1, que vai envolver saúde mental, é algo novo, um absurdo, parará.
não é algo novo, não é algo absurdo. A gente tem normas regulamentadoras, a gente tem ISOs a 45.000 e acho que é 3, fala também sobre esse ponto de saúde mental. Então, para as empresas, a gente tem normas, regras, e a saúde mental, ela tá só ganhando mais força para que a gente fale sem precisar de melindres ou dizer que a pessoa está, nossa... De rodeios, né, está... também. Não, e doente a nível, sabe? É uma doença, sim. Uma síndrome do pânico é uma doença, sim. Um burnout é uma doença, sim. A depressão é uma doença, sim. E ir ao psicólogo pode não ser a pior coisa da vida de uma pessoa. Pode ser que vai salvar. E hoje ainda é um mistério. Eu não consigo entender. E aí eu vou chamar uma coisa importante. Homens. Né? Vai pro psicólogo. É tão legal estar com alguém que cuide de você. Vocês cuidam tanto? Não, eu acho que esse é um apelo certíssimo. Vamos lá, gente. Nossa amiga tá fazendo aqui um apelo. Vou fazer aqui agora, aqui, ó. Olha só. Explique com essa capa linda aqui de tema. Elaine, fala pra gente. Fala pra nossa câmera. Homens, por favor. É livre, é acesso livre. Vão ao psicólogo, por favor. se cuidem. Façam terapia. Se cuidem. Sabe por Se quê? conheçam. Concordo Porque contigo. o psicólogo, o psiquiatra, eles cuidam de pessoas. A gente cuida tanto do outro. Concordo. E precisa ter o espaço de permitir que alguém cuide da Parabéns gente pela coragem. de forma genuína Sem dúvida. e de forma profissional. Muito se Isso é muito busca, importante. Isso é muito importante. muito se busca, mas não se encontra espaços. Por quê? Porque o ser humano, a primeira coisa que ele faz através dos nossos olhos é julgar. Saia das cidades grandes, vá para cidades médias, que isso vai aumentar mais ainda. Especialmente nas regiões que são mais escassas de conhecimento. E eu que está colocando aqui, veja, pode ou não pode, eu digo que com a cara que tem esse perfil que a gente gosta muito. Ele dialoga do direito de empresas até a área pessoal, porque é isso aqui que reflete no dia a dia. Saia das cidades grandes, isso é pior, né? Não, Chega total. a ser ridículo você ver a falta de investimento em habilidades, cara, que poderiam triplicar seu faturamento, poderiam mudar empresas, poderiam trazer um time comercial de relevância. Vamos para a Feira de Santana, vamos para Camaçari, vamos para a Vitória da Conquista. Quantas tradições, às vezes, para discutir que falta comunicação, tem uma estrutura ali que é de fato tóxica, aí pensa que é modismo porque entra aquela política desde partidária que não tem nada a ver agora. Não, estrutura tóxica, faz mal, não se há diálogo, se há uma desvalorização do ser humano, não se discute emoções, aí pensa que falar de emoção é uma pauta até religiosa. Você tá na igreja, Clem, está em algum lugar, né? Não é isso, cara? Começa a falar, não. Você, como é homem, não chora. Não chora. A gente pode chegar no básico. E eu não quero só falar de homem, não, viu? Olha, outro recado de novo. Não, eu acho que é inerente ao ser humano mesmo. A gente, Sim, o que eu sim. trago é muito... Há pouco tempo, eu fui palestrar num congresso latino-americano de treinamento e desenvolvimento, onde o palestrante final de encerramento do evento foi o Piangers, e ele fala que é o pai pop. E ele fala muito desse lugar de homens, pais, para ser pais melhores, vocês precisam afastar um pouco das feridas do homem não chora, do homem não cuida, do homem, né? É o guardião da casa, Sim. não é frágil, não pode apresentar fragilidades, não pode apresentar problemas. E a gente sabe que no mercado, no dia a dia, trazendo já pulando do individual para o coletivo, precisamos olhar para as fragilidades, porque é um problema que a gente percebe muito no dia a dia. Puxando isso para o tema que a gente estava falando da liderança, como é que essa questão da fragilidade, na sua visão, se mescla com a liderança, com o liderar? Né? O quanto esse lado frágil ou não frágil, ele é essencial ou não na liderança? Vamos lá. Nós temos o lado racional e o lado emocional. Todos nós temos o eu feminino e o eu masculino. E isso aí é totalmente sistêmico. A gente adentra a porta da empresa, ninguém usa máscaras. Quem usa máscaras e diz que aqui é só trabalho.
Meu pessoal não vem para o trabalho. Quando eu chego em casa, meu profissional não adentra a minha casa. Tá mentindo, é uma máscara que cai muito fácil hoje, mais com excesso de informação. O excesso de trabalho, que a gente já começou falando aqui, né? Meu Deus, a agenda, né? Fazemos 300 milhões de coisas ao mesmo tempo, como é que a gente dá conta, como é que a gente faz as nossas atividades do dia a dia, como é que a gente faz acontecer tudo que precisa ser feito, empresário, pai, mãe, pequenos papéis, empresário, CLT, pai, mãe, né, filho, filha, amigo, amiga, enfim, pai e mãe de pet. Não é isso? Demanda tempo. Tá ali. Os diversos papéis que a gente faz. Dentro no papel da liderança, você não abdica. O seu CPF, os grandes CNPJs são feitos de CPFs incríveis. Então, qual é o impacto direto na liderança? É que você não deixa de ser quem você é em casa, no trabalho, ou quem você foi na infância, de todas as suas crenças, traumas e problemas adquiridos. No momento que você assume o papel de liderança, você traz tudo junto. Então, se você não tem inteligência emocional, você até vai querer cobrar, mas você não vai conseguir ofertar. Eu costumo dizer muito nos meus treinamentos em empresas, você não dá o que você não tem. Não adianta você cobrar uma comunicação assertiva, clara, empática, se no primeiro momento de crise você dá um murro na mesa. Sim. Não adianta você cobrar inteligência emocional se no momento de crise você é o primeiro a dizer, ninguém sai, vamos todos dormir aqui. Se eu não saio, se eu não vou embora, ninguém vai. Eu já tive questões disso. O problema é coletivo, só ele poderia resolver enquanto líder. Mas ele deixou trancado no escritório até altas horas, sentado olhando para o computador. Vamos lá, né? Quer que segure a mão? É um cafezinho? É a presença emocional e física? Então, assim, as lideranças hoje, o maior problema que eu posso dizer assim, que as lideranças enfrentam hoje, eu comecei a falar sobre a gestão do tempo. Por quê? Porque se você não tem agenda, você vira a agenda do outro. Sim. Feedback tem que estar na agenda, reunião a cada 6 meses tem que estar na agenda, revisão, tudo tem que estar na agenda, porque se não está na agenda, qualquer prioridade muda. Se tiver na agenda, a prioridade já muda. Se não está na agenda, não acontece, você esquece. Hoje a gente tem dados aí que a gente recebe 40% a mais de informações que os nossos pais recebiam na época deles. Vou trazer um ponto sobre isso naquela parte que a gente fala sobre o seu capítulo, sobre a procrastinação. Como isso impacta, né? O quanto de informações que chegam e fazem a gente procrastinar. Quanto a gente não perde no celular. Sem dúvida. Avaliando ideias, projetos. Não valendo nada. Ou nada mesmo. Conteúdo. Subindo a tela, subindo, rolando. Rapaz, isso é uma preocupação mundial, viu? Eu digo assim, hoje nós estamos na era que muitas pessoas estão ocupadas realmente com o trabalho. Tenho certeza que o celular virou uma extensão de nosso escritório, de nossas empresas, às vezes a gente está articulando, mas a maioria está consumindo conteúdo ou fútil, ou conteúdo inútil, ou conteúdo perigoso. Então isso gera não só uma preocupação, mas também uma grave crise. É a primeira vez que se noticia que diversos cientistas se reúnem para entender que essa geração, com tantas ferramentas que tem, poderá ser menos inteligente que a anterior. Esses dias eu vi uma coisa, né? Que falava o seguinte: quantas vezes hoje você consegue ler 10, 15 páginas de um livro sem consultar o celular? Isso foi. E a postagem? Ontem, eu faço parte de vários grupos de RH. E ontem, já não foi a primeira vez, mas ontem eu resolvi postar sobre uma colega pedindo indicação do que fazer, que ela não sabe mais como lidar com um colaborador com problema de jogos. Virou institucional, porque ele está trazendo um problema para a empresa. Jogos de aposta? Aposta. Tigrinho? É motivo de justa causa, né? Justa causa. Pois é. Inclusive porque contamina, né? E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, enquanto gestora de pessoas. Eu já vi empresa do líder emprestar o dinheiro para ajudar a pagar o cartão de crédito, depois ameaçar dentro da liderança. Eu já vi a questão do empresário dizer ser ameaçado porque o agiota foi na empresa cobrar. E é uma pessoa muito querida, né? É uma pessoa que tem resultado.
E eu vou demitir, vai acontecer o quê? Então, assim, eu super entendo, inclusive com o fator judicial. Sim. Só que a gente está olhando, há pouco tempo saiu na mídia absurdos sobre Bolsa Família. Sim. Né? O índice absurdo de Bolsa Família sendo pago. Acho que era um índice de 2 bilhões, uma coisa para assim. fazer parte. Então, eu já tive solicitações de empresas me pedindo para fazer treinamento de gestão financeira para os colaboradores. Então, a gente tem um problema que a Beth só está agravando de atenção, de foco e agora financeiro. Agora não, né? Incluindo financeiro e psíquico. Porque muitos problemas familiares de agressões, de falta de alimentação estão ligados também a esse lugar. Só que isso não fica dentro de casa. Isso vem para a empresa. Sim. Afinal de contas, você passa a maior parte do seu tempo dentro da empresa. Existe para você uma rotina, um mod ideal de liderança? Eu acho que existe o básico bem feito. Qual é o básico bem feito da liderança? Primeiro, ele tem a agenda com ele entender que ele precisa ter a agenda dele, ter as metas dele e definir o que é que ele tem que cumprir na semana, no mês. Líder também tem meta. Sim. Primeiro passo. Segundo passo, com o liderado. Então, ele precisa definir os feedbacks, acompanhar as metas do liderado, acompanhar, ter tempo, ou entender que dentro da agenda dele, o passar, o olhar, o conversar, o entender o que está acontecendo em algum momento, que ele ser rápido na gestão de conflitos, porque, enfim, um conflito que não é solucionado no início, ele vira uma bola de neve. Sim. Então, começa individual, até olhando a metodologia, para mim são a pipeline da liderança, para mim é das melhores metodologias que tem. Você começa com o líder de si, desenvolve seu autodesenvolvimento, suas autocompetências, seu autoconhecimento e autopotencialidade. Depois você passa a liderar outro, e depois liderar líderes, até chegar num CEO da vida. Então, individual, depois coletivo. Só para comentar, eu li um texto e hoje eu penso muito sobre isso. Você lidera no máximo 3 ou 4 pessoas. À medida em que... por exemplo, eu levei isso muito pro escritório. Hoje eu lidero 2, 3 pessoas. Essas 2, 3 pessoas lideram 3 com 2 pessoas. E ainda tem uma regra máxima. Que se seu time não é capaz de... Se você não é capaz de dividir uma fatia de pizza com seu time, significa que tem alguma coisa entrando em conflito. Perfeito. E eu acho que isso vai... Dentro da empresa, isso vai gerando uma série de cascatas. O único problema disso que eu vejo, às vezes, é que chega um ponto em que o estagiário tem um próprio estagiário. E aí você começa a ter que entender como é que você vai podar essas questões. Isso é um jogo de cintura muito complexo. E aí, minha pergunta é como é que isso se gerencia no pequeno empresário? Porque você sai da faculdade... A gente estava conversando isso um pouco antes, né? Sem nenhuma noção de empreendedorismo. Não. Sem nenhuma noção, você sai da faculdade sem... Ninguém te ensina Ninguém que te coragem ensina, vai né? ser uma das maiores habilidades. Não só coragem, uma dose de loucura, né? Não, Loucura, sofrimento, dor. Então, não fala. E ao mesmo tempo, assim, tem sido hollywoodiano, fantástico, cinematográfico que o Instagram tem feito. Você sai agora, primeiro negócio, Caio, prepare, Caio, jatinho particular para ir direto para Grécia, para ser recebido em Dubai, Abu Dhabi, para ser recebido em Nova York. Isso é uma venda de dopamina barata e de uma loucura que se plantou. Porque vende. Sim. Vende. Eu digo que lidar com os vícios, dores e instintos do ser humano é a maior indústria do mundo, né? Então a gente vende isso. Vende para muitos, mas é para pouco. É para poucos. E assim, por que primeiro para poucos? Para você ter algum resultado comercial, você tem que ter um produto ou um serviço. Ponto. O que você vende? Daí você passa por uma preparação desse produto ou serviço para chegar a ter valor. Não preço, valor. Daí você vai ter que ter uma repetição disso por meses, semanas, anos, até você poder ter uma margem de lucro possível. Aí você me vem no Instagram e me diz que é viável fazer isso da noite para o dia e que você vai levar toda a sua família. A gente tem noção disso, mas 90%
acaba se enganando pela dor do momento, não tendo a instrução e o conhecimento. Então, passe os céus, passe a terra, desde a antiguidade até o tempo atual. Ter referências, ter mentores, ter conhecimento na mesa vai fazer a diferença. Especialmente na época digital, porque ao mesmo tempo que é uma época de cortes de várias profissões, é o nascimento de outras. Ao mesmo tempo que é a época de a gente destruir costumes que serão inúteis agora, porque o que for mecânico a gente pode livrar, é dedicar tempo à criatividade, à inovação, à construção de diversos elementos que podem gerar riqueza. Então, mais do que nunca, temos que ter cuidado. Quando a gente fala de liderança, no livro que você é coautora, o seu tema é Pare de procrastinar a ação. E uma das questões mais comuns na liderança é procrastinação. Esse dia eu tive uma reunião com um possível parceiro de negócio e ele disse assim, não me cobre nada porque eu não consigo entregar as coisas cobráveis. E eu fiquei pensando, como é que essa pessoa lidera? Não tem lógica. Não tem lógica. Se eu preciso que você entregue um contrato em tal data e você não é capaz de entregar, qual é a sua liderança? Então... Ou pra que você serve, né? Na minha cabeça... Vale questionar, né? Você tá fazendo o quê? Como eu sou uma pessoa muito prática, acho que às vezes até demais, a minha cabeça é, como é que eu faço pra resolver a situação e passar pro próximo? Porque quem tem pouco tempo como cai, tem que ser assim mesmo. A gente hoje... Gosto muito disso, gerenciamento de tempo, para não perder tempo. Vamos fazer, não vamos? Deu problema, resolve. Não vamos procurar. Se a gente não sabe resolver, vamos procurar quem resolva, né, cara? Eu ligo pra Clemens, a gente tá marcando agência. Diga aí, irmão. E aí, qual é a solução que a gente vai fazer? Vamos fazer. Tal data, tal Deu horário, problema. tal dia. E é isso aí. Acabou. Isso é ótimo, porque a gente precisa focar no problema e às vezes as pessoas focam nas raízes. Ah, eu não quero, né, cara? Eu quero. O que é que vai fazer? O que é que a gente faz? É Mas isso aí. qual é a raiz da procrastinação para a liderança? Me conte, nos conte e nos Nos ajude. conte. Essa é uma... Fale pra E gente. mas eu também vou me identificar. Eu não vou dizer pra você. Não, eu sou com uma certeza. Eu sou uma pessoa muito resolutiva nas minhas demandas, mas lógico, eu também percebo coisas que às vezes eventualmente eu procrastino. Sem mas dúvida. depois eu vou dizer o porquê que eu Mas faço. você, eu vou te ajudar. Sim. Você é humano. Sim, claro. Quando eu fui gravar meu TEDx, que é esse tema, né, pare de procrastinar a ação, eu dei uma estudada, algumas coisas técnicas, 100% das pessoas procrastinam. 100%. Olha aí, interessante esse dado. 100% das pessoas procrastinam. Isso é estudos, enfim, Stanford, Harvard, estudos muito técnicos das maiores universidades do mundo. Qual é o ponto-chave? Existe o procrastinador nato, que ele passa o dia procrastinando, e existe o procrastinador que ele entende que ele está procrastinando e que ele faz a escolha, a decisão de procrastinar com a consciência de que eu não vou fazer agora, mas eu sei que eu tenho tempo de fazer depois, ou eu vou me organizar para fazer depois. Isso me lembrou um negócio, tipo, na faculdade, né? Verdade. Vou fazer o trabalho dos 42 do segundo tempo. Poxa, era estágio, é isso, é aquilo. Vai dar Mas certo. eu gostei muito dessa sua pontuação. Na verdade, eu vejo muitos treinamentos que prometem a extinção da procrastinação. Vai aqui o meu apelo, meu parabéns para vocês que mentem tão bem. Porque Isso vai virar chamada desse podcast. que mentem muito bem, muito bem. Eu faço questão, às vezes, de ir a São Paulo, eu retardo um pouco minha agenda para frequentar painéis, treinamentos em company, empresariais, para ver o que eu não quero fazer. Para ver o que eu não quero prometer. Porque quando eu falo nas minhas redes sociais, trago aqui, Caio, que é meu amigo, parceiro, já sabe, sou professor porque exatamente eu tenho uma metodologia, tenho uma estabilidade técnica, científica, e gosto de frases que têm fundamento científico, como as suas que trouxe. É impossível a gente crescer com base em mentiras. Então, se eu já tenho um problema, vamos enfrentar. Como você colocou, como o Caio falou, a gente busca seu objetivo. Mas nossa essência humana nos faz procrastinar. Se você estiver num dia difícil, o que é que a gente faz, Caio? Procrastina mais. Sim, não, Porque a gente quer poupar energia, é confortável. Então, perfeito. Não mintam muito, porque a ciência agora com a internet, assim como é fácil enganar, é fácil achar a verdade, né? Mas vamos lá, volta pra total. pergunta. Qual é E aí a gente seguindo nessa lógica, que é bastante lógico, procrastinar é procrastinar a ação. Procrastinação é eu adiar a ação. Atire a primeira pedra quem nessa galáxia não adiou alguma coisa na sua vida. Adiou um despertador, adiou um treino, adiou uma decisão, adiou uma atividade, Perfeito. adiou... Tá adiando a vida como hábito. Então, para os que procrastinam como hábito,
Aí a gente entra no lugar da liderança. A liderança, e aí a gente trouxe aqui alguns pontos que eu quero até voltar um pouquinho. O líder que não forma sucessor, ele nunca vai subir um novo cargo. Verdade. Porque ele tem que formar pessoas, inclusive hoje, para ser melhor do que ele. Porque um líder que é substituído, com honra, ele assumiu ou vai assumir um novo lugar muito melhor, porque ele formou pessoas. E porque ele com certeza tem pessoas ao redor dele para fazer tão bem quanto ele faz. Um dos maiores problemas da liderança é delegação. A delegação é falta de confiança. O líder que não delega é porque ele não confia o suficiente no time para deixar com que o time faça a atividade e ele não aprende a supervisionar. Eu já treinei muito estagiário. E se você fica o tempo inteiro na beirada, é igual criança, que você não deixa comer um reboco de parede, lamber um chão, né? Vai quebrar um dentinho ali. Outro ali também. Só vai aprender que muitas vezes que o eu dedo vou na aproveitar. tomada só vai. Não, você nunca mais vai botar o dedo na tomada, porque vai só tomar ali, vai tomar aquele pequeno choquinho e vai aprender. Só para fechar, claro. o lugar do líder na procrastinação se ele tem agenda, ele vai observar o que ele precisa fazer e ele vai observar e definir tempo para olhar o que o time tem que fazer. Adiar é empurrar uma decisão, empurrar um problema, empurrar uma meta. Se ele não cumpre a meta, o time não cumpre a meta. E aí, pra gente fechar até a gente trazer mais pontos, que esse momento é um tanto polêmico, mas é um tanto, assim, reflexivo, porque as pessoas, os líderes, e aí eu digo líder e o liderado, é obrigatório ter atenção com que o que eu faço gera reflexo no que o outro também faz. O lugar do líder é de inspiração. Eu acredito que o líder tem 4 principais funções. Ele é coach, ele faz perguntas poderosas, a metodologia do coach é incrível, pode dizer o que for, coach, é uma das metodologias. Eu fui no Vale do Silício, é impressionante quanto que todas as empresas que eu tive a oportunidade de conversar tem um coach interno, que é um líder, e uma empresa de coach externa para fazer impulsionar esses líderes. Então tem o mentor interno, o líder interno ali, que se profissionalize e tem toda a formação de coaching para que ele seja o coach interno e tenha um coach externo. Isso é muito valorizado. Os maiores empresários do mundo têm o seu coach. A série Billions tem uma coach que bota para quebrar e o cara bilionário senta na mesinha dela e diz: eu só vou tomar uma decisão quando você me disser melhor o que fazer. A única parêntese que eu faço nisso é que no mercado brasileiro a gente tem que ter cuidado quem são os coaches que frequentam os ambientes. Mas né? em qualquer lugar no mundo, a gente tem que saber a mesa que a gente senta. Mas o Brasil é um caso à parte. Eu falo com essa licença porque São Paulo é um mantra de nascimento de coach. Isso é ótimo, porque o coach vem do Império Romano. Era alguém que treinava pessoas com habilidades, que nasceu-se essa posição e que é essencial. Mas a gente acaba, muitas das vezes, trazendo isso com pessoas como Vale do Silício, pelo amor de Deus, aí é excelente, isso aí faz parte, mas hoje o que a gente vê, às vezes, é uma irresponsabilidade teórica, uma falta de compromisso, e aí pessoas que têm um grande paladar, não só moral, mas teórico, mas com Augusto Cury, ele fica preocupadíssimo quando as pessoas vão abordar temas que nunca leram, mas que eu concordo, chancelo e reforço, que sim, eu acho que isso faz a diferença na empresa, total. É só esse caso brasileiro que nos preocupa. Eu acho sobre coach uma questão que sempre... Eu tinha e tenho talvez um preconceito, que é o seguinte, eu conheci alguns coaches que nunca foram nada. Eu conheci uma pessoa que nunca se formou na faculdade, que nunca abriu um negócio, que nunca se... Foi referência no nada. mercado de trabalho e se tornou um coach. E aí eu me pergunto, será que a dor que essa pessoa, ela tem noção da dor real de alguém que está tentando construir uma empresa? De alguém que está tentando constituir um casamento? Isso. O problema nunca vai ser no coach em si. Eu defendo e eu acho que nas universidades precisam de mais coaches, mas são as pessoas que ocupam esses postos. Sim, é que nem o advogado que vem ensinar hoje quantos casos você vai fazer se nunca ter feito um processo. Um profissional do seu gabarito, que eu estava aqui acessando, lembrando do seu currículo,
quando você fala do Vale do Silício, isso é de uma experiência colossal e eu acho que quero também ter acesso a esses coaches do Vale do Silício. E esse vai meu pleito. Valorização para profissionais como esses, que fazem acontecer no mundo, mas sempre cuidado como qualquer outra carreira. Porque falar de uma habilidade, como às vezes falar de fala, eu já vou te treinar a falar. Falo com toda humildade, eu tenho a alegria de palestrar desde os 15 anos. Já ocupei auditórios com 3.000 pessoas, desde a advocacia, com tribunais, com negociação, com convencimento, até as salas de aulas, ensinando desde os 14 anos. Eu pude compilar ali habilidades. Aí eu tive em um evento, ele falou para mim assim, o coach, né? Eu nunca fiz curso e nunca tive experiência de palco, mas eu acho que eu tenho essa inspiração para fazer isso aqui para as pessoas. Eu parei, eu falei, como você acha dessa inspiração? Lhe pergunto, o que se pergunta nas universidades melhores do mundo. Quem te avaliou? Quem te dá o poder de te certificar as pessoas? Não é que você não é bom, eu te digo que você é bom. Mas a gente precisa entender o que é que a gente ensina. Porque chega até essa soberba. Você concorda comigo? Você fala, não preciso disso. Eu falei, calma. Estou lhe falando, eu tive a alegria de desde os 14 anos palestrar. E Caio participou da minha conferência, a gente coloca 3.000 pessoas juntos, fazemos tudo, mas mesmo assim estou sempre aprendendo. Estou aqui aprendendo com você, estou aprendendo com o Caio. E você me dizer numa plateia que você não precisa de curso nenhum para ensinar sobre comunicação, é uma preocupação, entende? É por isso que a gente fica. Não, na verdade, eu vou bater nessa tecla porque eu acho que o problema está no mercado que a gente tem hoje. É isso aí, é isso aí. Porque, assim, vou só trazer para voltar para esse ponto. Eu estava falando das 4 principais habilidades que o líder precisa ter, porque eu acho que são, assim, coletivas num tipo de coach. Sim. Fazer perguntas, utilizar a metodologia da melhor forma. Sim, claro. De perguntas, o que a gente chama de perguntas poderosas e que façam a pessoa refletir. E muitas vezes não vão ter respostas a essas perguntas. E faz parte da jornada deixar o colaborador sem a resposta e ele buscar essa resposta sozinho. Precisa ser mentor, precisa pegar na mão, muitas vezes ensinar, dizer, senta aqui, que eu caminhei, eu aprendi, eu quero te ajudar nesse processo. Você precisa ser líder, acolher, olhar, conversar, desenvolver. E você precisa ser gestor. Vejo um monte de gente banalizando. Mas eu não tenho um líder, não. Eu tenho um gestor. Eu tenho uma pessoa chata que me cobra o tempo inteiro. Sim, deixa eu te contar uma coisa. O mundo de Alice é só lá no País das Maravilhas. Porque você precisa cumprir meta é chato. Sim. Cobrar é chato. Ficar no seu pé pra seguir o processo é chato. Tem uma coisa que eu acho fantástica, assim, sabe o que é? E aquilo que talvez mais me incomode, que às vezes me faça pensar assim, às vezes dá vontade de diminuir meu negócio e ser eu e mais 2 pessoas. Dá vontade. Se eu disser pra você que nunca pensei, isso é mentira. Eu já pensei várias vezes. Que é a ideia de a gente você... não cresce sozinho. Não, mas, assim, a escala tá no tem uma processo. coisa que pra mim é insuportável, que é você tentar motivar a pessoa do tá afim, velho. Rapaz, Caio... Meu querido, peraí, eu vou chamar pra cá. Eu vou chamar pra cá uma coisa. Cris Junqueira, sim, cofundadora no Nubank. Uma das frases mais fortes. Tá aqui pedindo vou pegar ele aqui um pouquinho, viu? Mais fortes dela e que ela, em todo lugar que passa, sim, ela fala com muita clareza. Não existe você ensinar uma pessoa a tá afim. Ou ela tá afim, ou ela não está. E é por isso que um dos pontos também que a liderança precisa entender é que tem um momento de demitir. Sim. Você gosta dessa frase? Seja lento e contratar e rápido de demitir? É normal. É super normal. Porque você precisa escolher com cuidado, mas na hora que não tem um critério, tem que demitir mesmo e pronto. E é por isso que na contratação, eu já atuei em RHs fazendo processo de recrutamento e seleção, que a gente tinha uma meta de contratar em 14 dias. Sem avaliação comportamental. Só que nesse trabalho que a gente fazia, a gente não só contratava e colocava dentro da empresa, como a gente acompanhava a pessoa dentro da empresa. Então, eu tinha uma equipe junto comigo, eu fazia a parte técnica, a gente só contratava TI, grandes empresas do mercado, eu tô falando de SmartFit, de Stelo, de Cielo, de grandes empresas que a gente montava times inteiros de 10, 15, 20 pessoas. E como é que a gente validava o que a gente contratava? Porque a gente estava ali
falando com aquela pessoa constantemente. Eu falava com o líder da pessoa dentro da empresa, por mais que ela fosse PJ. Eu acompanhava o desempenho dela. E também a contratação era assim. Na hora que o líder dizia, eu estou cortando o acesso dessa pessoa agora, não era amanhã, não. Era agora. E a gente ligava para a pessoa para dizer, olha, você... lembra que a gente conversou, que você precisava melhorar esses pontos e você não estava gerando nenhum resultado? Você vai voltar do almoço e vai estar sem acesso. Isso quer dizer que você está desalocado desse cliente. Tá vendo? Eu acho, complicadíssimo você criar o Tafim. Não existe. Rapaz, não existe. Tafim, Caio, você tá me fazendo refletir que eu tive uma conversa desse Tafim. Não Mas, assim, existe. É impressionante. Tem os dias ruins. Tem, mas observe, tem um negócio Mas que eu o achei Tafim fantástico. realmente... Mas o Tafim é você chegar... Eu preciso que você faça isso. Eu sei que a prioridade vai mudar. Eu sei que eu já tinha te passado 300 outras demandas. Mas vamos aqui. E aí vem um tal da comunicação, da organização. Vamos aqui reorganizar. Você tá com 4 demandas, mais essa que surgiu agora. É prioritária. Eu vou realocar isso pra você. Eu nem sei se eu falo muito. Dá pra você sentar e fazer isso agora? Eu nem sei se eu falo muito disso, sabe? Eu acho que eu tô falando muito mais... Uai, eu perdi um Nelson aqui que desceu a cadeira. Eu acho que quando eu falo muito do Tafim, eu falo do básico, sabe? O Tafim de uma sociedade, o Tafim de um trabalho... Tafim de trabalhar, de Tafim fazer acontecer. De fazer acontecer. O motivar as pessoas é indispensável. Eu trabalhei com uma pessoa que motivava de uma forma simples e direta. Eu sempre achei o máximo a capacidade que ela tinha de juntar times, né? Foi minha chefe, Isabela. Mas não existe você criar o Tafim da pessoa. Não. Mas é um porre você pode treinar, você pode fazer, assim, fulano, tem um vídeo do Caio Carneiro que eu acho o máximo, você pega fulano, pega na mão, ensina, explica, diz ela, é pela sua família, é pra amanhã, vamos vender, vamos trabalhar pra vender. Mas é uma merda, mas pior do que você tá pegando pela mão e fazer o Tafim é você ser o pratinho. Então eu acho que quando a gente fala de talvez de liderança, é você entender o seguinte, pra mim, né? Até que ponto eu aceito esse funcionário ruim, eu aceito esse funcionário talvez que não queira ser um líder, porque existe. E até que ponto eu aceito ficar com isso, porque dentro da engrenagem do trabalho faz parte. É isso aí. E eu diria, cara, que caminhando para não cansar a nossa convidada, vamos começar o Pode ou não pode? Vamos, mas antes eu queria fazer só uma pergunta. Faça, meu amigo. Quando você trabalha no seu livro essa parte do Pare de Procrastinação, o que é aquilo que você destaca como mais impactante da procrastinação? Como parar de procrastinar efetivamente? Ou diminuir. Pronto, vou fazer. Já que toda A gente já entendeu que todo ser humano procrastina. Procrastinação é adiar uma ação. Sim. A tradução é bem clara. Eu estou adiando algo. Em algum momento a gente adia algo. Como reduzir isso no dia a dia? Eu acho que a gente volta até algumas falas aqui. Sem um planejamento, sem uma organização mínima, ou de agenda, ou planejamento estratégico do negócio, ou de planejamento de carreira. Eu trabalhei anos com gerenciamento de projetos. Quando eu falo com alguém de uma carreira do gestor de projetos, ou de carreira de qualquer pessoa, eu monto um projeto. Um projeto tem início, meio e fim. Eu identifico os requisitos, eu defino as estratégias, eu faço a minha visão de futuro, eu entendo o que é que eu quero. Eu posso escolher, quando eu digo para as pessoas, você sabia que você pode escolher a empresa que você quer trabalhar? Nossa, Aline, como assim? Sim. Só que você tem um preço. Eu tenho um amigo, que foi meu amigo da adolescência, que o sonho dele era ir pra NASA, e há 3 anos eu recebi uma ligação dele, a gente tinha uns 10 sem se falar. Ele, amiga, tô na Califórnia, tô trabalhando na NASA. É possível, tem um preço. Eu acho que o Tafim também tá ligado ao preço que as pessoas não estão querendo pagar. Perfeito. A vida tem um preço. A procrastinação também. Então, quanto tempo você está adiando da sua carreira porque você não está fazendo o que precisa ser feito? Quanto tempo que você perde do planejamento que você não faz? Porque fazejamento é fácil. Sentar e começar a fazer, você vai terminar o dia só sendo mais um dia, porque você vai sentar e vai lembrar que tem mais 300 outras atividades. A saúde mental você não vai ter, porque você vai estar cansado o tempo inteiro.
E quem tá cansado não produz com tanta, né, eficiência e o corpo físico grita. Corpo físico, mental e emocional. Quando chega no corpo físico em dor, é a pior parte, porque já esgotou o mental, o espiritual, porque você já tá descrente, né? O Deus é só pra dizer Sim. PQP, né, meu senhor? Me ajude aí. Essa conta tá cara demais, eu não tô conseguindo pagar, né? Então, assim, a procrastinação vem de primeiro planejar. Eu acho que antes do planejar, é o primeiro sonhar. As pessoas estão muito descrentes das possibilidades diante a tudo que está acontecendo. Só que a partir do momento que você entende que você tem os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, isso é uma pitada de estar afim, dizer eu vou ter que fazer a minha parte para que esse sonho seja realizado. Depois que eu entendo, internalizo e visualizo isso, eu então planejo, organizo a minha agenda, o meu dia. Ah, eu não consigo fazer a agenda da semana, faça do dia. Eu não consigo fazer do dia, faça da manhã. Porque se você começa sabendo o que você precisa fazer, por mais que as prioridades mudem, que as coisas mudem, que o problema bata na sua porta a toda hora, em algum momento você vai saber escolher. Se você tem um caminho, você vai dizer, opa, isso aqui dá pra fazer agora, isso aqui não dá pra fazer. Isso aqui é urgente, isso não é urgente. Matriz Eisenhower. É uma coisa sobre o trabalho, né? Engraçadíssimo. A gente lá no escritório tem uma agenda, né? E aí eu sentei com a equipe e disse assim, você não vai olhar pra sua agenda só do dia. Você vai olhar pra sua agenda da semana. No mínimo você olha do mês. Mas se você tá com a urgência... Eu sei que vocês têm um negócio chamado prazos fatais. Mas você olha pra sua agenda da semana e separa ela no que é urgente, o que é imediato e o que é que eu posso fazer com um pouco mais de tempo, né? Matriz Eisenhower. Sim. Começa com o que é urgente, faça agora. Tudo que leva 5 minutos, pare e faça logo. Sim. O que não é tão urgente, mas é importante, planeje, organize e faça. O que não é urgente, não é importante, possivelmente você pode eliminar, só que você quer ficar apegado a esses hábitos, a essas ações, a essas pessoas. E tem coisas que você pode delegar, que pode ser importante, mas que não é urgente. Sim. Então, você organiza de uma forma que você separa na agenda, só que você precisa saber o que precisa fazer. Eu acho que muita gente, o tal do duas músicas incríveis, ou Gabriela, Sim. né? Nasci assim, cresci assim, mindset fixo, não evolui. Ou deixa a vida me levar, tomando uma cerveja no barzinho é massa. Aí é Mas tranquilo. na vida, né, deixa a vida levar, você vai só ser esse levado sucesso. às circunstâncias Então nas vamos quais lá, você não tem vamos controle. finalizar nosso Nelson. Esse assunto poderia se estender infinitamente. Para começar, o que é que você entende de modo muito objetivo que não pode para uma liderança? Não pode não ter escuta. O que você entende que não pode de forma nenhuma para uma empresa no século XXI que está inserida na tecnologia deixar de fazer para proteger a saúde mental dos seus? Eu não posso ser repetitiva, né? É. Depois da escuta, é ter o feedback. Feedback? O feedback é a escuta, Enfim, o feedback é um tipo de escuta. Mas aí seria mais específico. Mas o feedback Institucionalizado? institucionalizado Perfeito. com as duas Respondeu. pontas. Perfeito. Melhoria Perfeito. contínua e apertar a mão e dizer que massa, você tá indo super bem. Bacana. Continue. O que é que a gente não pode, pode ou não pode, dentro daquilo que é aceitável da procrastinação? Você pode dormir um dia até mais tarde. Só que você não pode institucionalizar isso como um hábito. Porque se você desliga o despertador todos os dias ou bota a soneca, você possivelmente vai atrasar tudo na sua vida. Perfeito. O que é que pode para um líder? Ele pode acolher, ele pode abraçar, ele pode olhar no olho e ele pode dizer verdades. Perfeito. O que é que não pode? O que é que não pode? O que é que não pode? Ele ignorar fatos, Certo. ele empurrar Legal. conflitos. Perfeito.
Pronto. Agradeço muito por estar aqui com a gente participando. Foi ótimo para quem quer adquirir o livro DNA da Liderança, Desbloqueando Seu Potencial para Liderar. É um livro com vários coautores, correto? Isso. E o tema de Elaine é Pare de Procrastinação. Muito bom. Inclusive, tema atual, né, cara? Em uma Extremamente era importante. A gente do Pode Não Pode fica muito feliz em receber não só todo o seu conhecimento, todos os questionamentos. A gente é aqui autêntico, como você trouxe sua autenticidade, e eu acho isso bacana. Falando do que deve, sempre com respeito, com muita consideração e com base científica. É isso que importa. Então, nós recebemos você. Espero que venha mais vezes nos agraciar com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, e torcemos que tenhamos no próxima data mais empresas que protejam a saúde mental, que desenvolvam habilidades, mais escritórios, que entendam que isso é faturamento. Ninguém produz o seu máximo em um ambiente triste e tóxico. Tenho certeza que quando a gente está feliz, cara, a gente vende mais, a gente está mais empolgado. Não é à toa que os grandes players no mercado têm estimulado isso. Parabenizo, fico muito feliz e honrado. E um abraço para todos, né, meu caro? Pode se despedir. Não, muito obrigada. Só para fechar, eu também faço parte do time da GPTW, Great Place to Work, melhores empresas para trabalhar. A base da confiança e dos resultados, sim, é dinheiro no caixa. Sim, é impulsionar líderes a serem melhores líderes. Sim, impulsionar liderados e pessoas a estarem afim, entendendo que não é só tudo sobre pessoas, mas negócios são feitos de pessoas. Maravilha. Então a gente precisa olhar para esse lugar. Parabéns. Muito obrigado. Ótimo. Até a próxima. Abraço. Abraço. Maravilha.